Oi, eu sou a Thaís, do terceiro C, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a obra São Bernardo, do autor Graciliano Ramos. Graciliano Ramos nasceu em Quebrango, na Alagoas, em 1892. Ele é apontado como o melhor ficcionista do modernismo e também o melhor prosador da segunda fase do movimento. Ele é filho primogênito de 16 filhos de uma família classe média. Ele viveu os primeiros anos da sua vida no Nordeste, como em Buíque, Pernambuco e Viçosa, Alagoas. Em Viçosa, ele estuda em internato e publica seu primeiro conto em 1904, chamado O Pequeno Pedinte. Depois disso, ele se muda para Maceió, onde ele vai terminar lá o seu ensino secundário. Ele não faz o ensino superior. Em 1910, ele muda-se com a família para Palmeira dos Índios, onde seu pai abre um pequeno comércio. Em 1914, ele muda-se para o Rio, onde ele começa a trabalhar de revisor de jornal. Depois de um tempo, ele é obrigado a retornar para o Nordeste devido a uma tragédia familiar, onde ele perde 4 irmãos. Daí, ele passa a fixar-se na cidade de Palmeira dos Índios, trabalhando de comerciante e jornalista local. Ele casa-se com Maria Augusta Barros, com quem ele tem 4 filhos, e pouco tempo depois ela morre. Em 1927, ele é nomeado prefeito da cidade, porém só assume o cargo em 1928. Ele se muda para Maceió, onde ele é nomeado como diretor oficial Da Instrução Pública do Estado, e lá ele vai colaborar com jornais usando o pseudônimo de Lúcio Guedes. Depois disso, ele vai pedir demissão do cargo e vai voltar para Palmeira dos Índios, onde ele vai abrir uma escola no fundo de uma igreja. Em 1933, o autor ele estreia na literatura, publicando o romance Caetes. Um ano depois, ele vai publicar a obra que a gente está trabalhando nesse vídeo, que é São Bernardo. Depois disso, em 1936, durante a ditadura da Era Vargas, o autor ele é acusado de participar do movimento de esquerda comunista. Nisso, ele vai ser preso. Em 1936 também, ele vai se casar pela segunda vez com Heloísa Leite de Medeiros, com quem vai ter mais 4 filhos. Depois disso, em 1938, ele vai lançar Vidas Secas, que é considerada sua maior obra. Nesse período, ele vai definitivamente morar no Rio de Janeiro, onde ele vai ocupar o cargo de inspetor federal de ensino. Em 1945, ele se alia ao Partido Comunista Brasileiro. Graciliano morreu em 20 de março de 1953, vítima de câncer de pulmão. As suas obras, além de ter sido de grande relevância para a literatura brasileira, foram traduzidas para diversos idiomas e 3 delas, que é Vidas Secas, São Bernardo e Memórias do Cárcere, foram adaptadas para o cinema. Ele também ganhou um prêmio nos Estados Unidos com a obra Vidas Secas. A obra São Bernardo é narrado por Paulo Honório, narrador-personagem que resolve escrever um livro contando sua vida. Ele foi uma criança órfã, que foi criada pela Margarida, que era uma velha doceira, e ele ajudava ela a vender os seus doces e também ajudava um cego para conseguir algum dinheiro. Quando ele foi ficando mais velho, ele começou a trabalhar na roça, na Fazenda São Bernardo, que é o lugar onde vai se passar a história e que também dá origem ao título do livro. Lá pelos seus 18 anos, ele vai cometer um crime. Ele esfaqueia o João Fagundes por ciúmes da Germana, que é a mulher com quem ele teve a sua primeira relação sexual. Isso ele vai pra cadeia e nesse período na cadeia ele aprende a ler com o sapateiro Joaquim. Depois disso, quando ele sai da cadeia, seu único objetivo é conseguir juntar dinheiro para comprar a Fazenda São Bernardo, que era o sonho da vida dele. Para conseguir juntar dinheiro, ele vai fazer várias viagens. Nisso, para conseguir ter vantagem sobre as pessoas, ele vai usar ações antiéticas, vai ter o uso da violência, tudo para conseguir ter vantagem sobre as pessoas. Quando ele consegue juntar essa economia, ele resolve voltar para sua cidade natal, que é Viçosa, Alagoas, e vai atrás do herdeiro da fazenda, que é o Luiz Padilha. Luiz Padilha ele é um rapaz ingênuo que ele vai acreditar na falsa amizade do Paulo Honório. O Paulo Honório ele vai se aproveitar dos vícios que esse rapaz tinha, que era bebida, jogos e mulheres, pra, entre uma ação e outra, ele falir financeiramente, e nisso o Paulo consegue comprar a fazenda por um preço bem abaixo do que ela valia. Quando estava tudo indo bem na fazenda, ele sente a necessidade de ter um herdeiro, ter um filho. Mas tudo ele resolvia de forma muito prática, não tinha isso de sentimentos, não tinha isso de se casar por amor. Ele começa a pensar nas opções de mulheres que tinham ali naquela região que ele conhecia e nenhuma se encaixava no que ele queria. Então, um dia fazendo uma visita na casa do juiz, ele conhece Madalena, que é uma professora que veio de fora junto com a tia. Ele se interessa por ela
E nisso ele começa a tentar convencer ela a se casar com ele. Ele vê que é uma mulher que já tem uma certa idade, então ele fala pra ela que ela já está ficando pra tia e dá a opção pra ela de se casar com ele. No começo ela não vai querer, só que ele vai insistir tanto que ela vai acabar cedendo e se casa com ele. Quando eles se casam, as coisas na fazenda começam a mudar. A Madalena era uma mulher bem humanista, que queria o bem do próximo, que gostava de fazer o bem, que tinha empatia com as pessoas, com os funcionários da fazenda. E o Paulo Honório, ele é um capitalista selvagem, ele não vê isso. Então eles começam a ter atrito entre os dois, porque a forma de pensar de um e do outro era totalmente diferente. Então ele começa a denunciar um comportamento agressivo e bem ciumento em relação àquela mulher. Paulo Honório começa a ter uns ciúmes doentio da Madalena e a relação entre eles dois fica bem difícil. Ela fica grávida achando que um filho ia melhorar o casamento deles, mas não melhora. Ele continua tendo ciúmes dela, ele começa a ter crises de ciúmes quando vê ela conversando com o juiz e começa a desconfiar sempre de traição com ela e vai se tornando cada vez mais agressivo e ela vai se tornando cada vez mais uma mulher solitária, triste. Um dia, contemplando a fazenda do alto, o Paulo Honório vê a Madalena escrevendo uma carta e fica louco de ciúmes achando que ela tá escrevendo pro amante. Ele vai lá e pede satisfações pra ela, mas eles começam a conversar e ele se dá conta que os seus ciúmes estragou a relação entre os dois, pois ela não tinha mais interesse no filho, ele também não tinha amor pelaquela criança e conversando aquela noite, ela dá conselhos pra ele. Nisso, ele vai dormir no banco da igreja e no outro dia cedo, voltando pra casa, ele encontra as pessoas aos gritos e se depara com a cena da Madalena morta, ela se suicidou. Após a morte da Madalena, a maioria dos funcionários vão embora da fazenda e o Paulo Honório vai ficar sozinho, só com o Casemiro Lopes junto com ele. E refletindo sobre a sua vida, contando a história, ele vai tomar consciência que aquela vida no sertão, tão sofrida, gerou a desumanização nele. E visto que ele não consegue mais mudar o seu jeito, ele vai ficar ali refletindo, contando a história, fumando seu cachimbo, sozinho na solidão. Ele é nomeado Quebrando na Lagoas em 1892. Ele é apontado como o melhor ficcionista. É isso que a gente falou sobre. Acabou.